Existem muitas preocupações sobre o que pode ou não ser ofertado em cada fase e também com relação à segurança, né? E nesse vídeo aí, ó, que tem circulado nas redes sociais, fica um alerta importante. Nunca ofereça alimentos arredondados aos bebês. Tem tomate cereja, ovinho de codorna, uva, nada vai ser ofertado inteirinho desse jeito. E aí, para dar luz, né, às mamães, eu recebo aqui a nutricionista materno-infantil, a Dayana Queiroz. Boa tarde, Day, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Ó, a gente vê nesse vídeo que realmente tem que cortar tudo. Eu sei que quando o assunto é introdução alimentar, as mamães são bem preocupadas, porque cada fase específica vai ter um alimento que pode e o que evitar. Mas digamos que a palavra de lei seja evitar dar alimentos em formatos arredondados. Por quê, Dayana? Então, porque a gente vai obstruir ali a passagem de ar, né? O alimento arredondado, ele facilmente consegue fazer essa obstrução. A gente tem até uma imagem que você mandou pra gente, Day, que é exatamente exemplificando o motivo pelo qual o alimento arredondado não é tão interessante, né? Isso, então a gente consegue ver na imagem que esse alimento redondo, ele vai realmente facilmente obstruir a passagem de ar. Então aí aquela criança, né, pode ter dificuldade de respirar e chegar até situações mais graves, como a gente viu recentemente, inclusive com a criança. Que foi, né, até com um pedacinho de maçã isso. Que ela comeu, não foi isso? É comum a gente que é adulto, que já tem a maturidade, né? Às vezes se engasgar com a besteira. Imagina uma criança que ainda é muito novinha, não tem esse discernimento e até mesmo, se eu estiver errada, me corrija, né? Essa parte da maturidade dessa parte de deglutição mesmo, não é isso? Isso, porque além da idade da criança, a gente precisa ver a habilidade que ela já tem, né? De acordo com a fase que ela está da introdução alimentar. Tá. Então, até trouxe o exemplo aqui de crianças que estão iniciando a introdução alimentar. Então, o padrão delas são alimentos mais em palitos, né? Tá. Mas como ela falou, nunca vai ser de forma arredondada. E crianças que já conseguem ter aquela pega de pinça, né, que são crianças que já estão evoluindo nessa mastigação, a gente vai oferecer esses alimentos arredondados de uma forma, num corte diferente que eu trouxe aqui para mostrar alguns para vocês, como a gente viu ali no vídeo. Tá, então vamos lá, deixa eu chamar a Everton para vir para cá, não sei se os meninos conseguem mostrar aqui certinho, mas nesse caso, né, a gente tem aí a tomatinha cereja, que já é bem pequenininha. A gente viu que no vídeo ela dividiu em 4 partes. Isso. Seria o mais indicado, Dayana? Isso, tanto a gente vai sempre na vertical. Certo. Nunca a gente vai oferecer nem ele arredondado, nem dessa forma, mesmo partido ao meio, porque mesmo assim ele ainda fica arredondado, né? Então a gente tem o risco de causar obstrução, certo, né? E o engasgo. Certo. Então como é que a gente vai oferecer esses alimentos? A gente vai cortar ou na vertical. Se fosse assim, já podia? Já pode, certo? Ou em 4 partes. Tá bom. E aí, lembrando que a gente precisa ver também como é que está a habilidade da mastigação dessa criança para receber esse alimento em relação à quantidade de dentinhos, né? Por exemplo, a história da maçã, a maçã crua a gente só vai oferecer depois, né? Tá. Então, nesse caso, como é que os pais, como eu te falei, né, Day, a gente tem aí também outros alimentos, você pode ir cortando e mostrando a gente, sim, que aí tem também a questão dos pais que ficam, já tem consciência, já tem a ciência, a orientação, né, de que alimento dá em cada fase, como é que você isso falou, a maçã já fica mais pra frente, né, não inicialmente. Qual outra dica aí que você traz pra gente? Então, a mesma coisa em relação ao ovo de codorna, né, tanto a gente vai poder oferecer ele cortado na vertical, como também em 4 partes, né, como a gente faz com a laranja. Então, também é a forma mais segura de a gente oferecer, porque se o bebê acabar engolindo, isso ele vai passar ali pela via aérea sem causar um risco de sufocamento, né? Era isso que eu ia te perguntar. De toda forma, os pais têm que estarem atentos também, né? Não pode deixar lá a criança comendo à vontade, porque eu percebo que hoje em dia tem aquela possibilidade da criança, você deixa a criancinha, coloca lá e ele mesmo vai provando. Como é que chama esse? BLW. Pronto. E aí tudo bem, mas sendo que o pai tem que estar fiscalizando ali também, né? Sempre, e sempre a criança tem que estar com a postura adequada, isso é muito importante, porque às vezes a gente vai alimentar... Não pode ser deitadinho. No bebê conforto, né? Aí também isso a gente tem um risco de obstrução também. Então a criança precisa estar bem sentada, na postura adequada para que a gente não tenha risco. Então isso é ideal, mesmo que não seja um bebê tão pequenininho, mas aí
para evitar, o ideal é sempre oferecer nesses formatos aí, né? Eu trouxe a acerola também, que é bem comum aqui, a gente, né, na Paraíba de João Pessoa, a gente consome muito. E aí, no caso da acerola, mesmo cortando em 4 partes, a gente vai ver que tem esses carocinhos. Então, mesmo assim, é arriscado. Então, a gente precisa ter um trabalhinho, né, de realmente cortar só o superficial para oferecer ao bebê, porque mesmo essa parte aqui, ela é endurecida. Então, a criança ela não consegue mastigar e a gente também pode ter um risco da criança engasgar. Aí, nesse caso aqui, você trouxe esses outros, né, que eu acho que você deixa lá bem lindos no seu consultório. Banana, brócolis, né? Nesse caso aqui da banana, eu acho que você ainda consegue cortar palitinho. E o brócolis, como é que no caso a gente faria? Então, o brócolis, dessa forma, a gente já considera adequado para o bebê, porque é o ponto do cozimento. Tá. Então, por exemplo, salada crua já não é tão interessante a gente oferecer, porque é duro, então a criança ela não consegue, com a gengiva ainda sem os dentinhos, conseguir mastigar. Então, a gente vai para o ponto do cozimento. Então, eu sempre falo, enfiou o garfo, saiu macio, porque tá macio também, e a partir da gengiva ele consegue ter essa mastigação. Então, ele vai segurar com a mãozinha e com a gengiva ele vai conseguir tirar essa parte mais molinha do brócolis. E o caule, que é mais endurecido, ele tende a ficar ali, porque ele não consegue retirar com a gengiva. Ó, viu aí que são vários detalhes, né? Então, se você é mamãe, tá com um bebezinho aí nessa fase de introdução alimentar, ainda tem muito receio. Eu acho que se eu fosse mãe ia ter tanto receio, mas as mães vão se preparando, né? Assim, o bebê ele é muito capaz. Ele tem o que a gente chama do reflexo de gag, né? Que é essa expulsão quando ele não consegue deglutir um alimento. Nosso cuidado realmente tem que ser com esses alimentos que ele não consegue gerenciar pelo formato e no caso da maçã por ser dura. Então a gente vai oferecer ou cozida ou raspada para esses bebês. E se você quiser tirar qualquer outra dúvida, né, nessa parte de nutrição materna, né, entre em contato aí com a Day no Instagram, @Daiana com 2N. Queiroz Nutri, que ela tem lá vários conteúdos bem especiais para essa área toda, assim, para as crianças, né? Para toda essa turminha que tá aí começando a vida e depois a mãe vai dizer, não coma mais não, mãe ia fazer assim, viu? No início era luta para eu comer, depois disse, tá bom, para de comer, mas a vida é desse jeito, né, Day? A gente vai relaxando nessa fase. Ei, muito obrigada, viu? Boa semana para você e até a próxima. Eu que agradeço, um prazer. Agora vamos mudar de assunto, porque os projetos